Vamos lá então, irmãos. Continuando, né? Dentro das obrigações ou dentro dos deveres que você terá a partir do momento que você está imbuído nesta função de diácono, estarão alguns, né? E depende muito de como cada igreja trabalha, como eu já disse, temos irmãos e irmãs que não são da nossa denominação, mas de uma forma geral, você estará incumbido de coisas ou a fazer tais como em relação ao seu pastor. Você deve ser o auxiliar do pastor, exercer esse ofício de maneira que o pastor possa confiar inteiramente na sua pessoa, deve estar sempre atento e observando aquilo que o pastor precisa e carece, né? Temos igrejas, como eu disse na aula anterior, que as pessoas estão lá, né? A liderança, o dirigente, o pastor, o pregador, estão assentados ao púlpito. E muitas vezes, né, o que acontece é que ah, o pregador, pastor da sua igreja, percebe que não trouxeram água para o pregador. E ele fica ali buscando, olhando, observando, vendo se encontra um obreiro, uma obreira para fazer isso. Então o diácono tem que estar atento. E aí nessa troca de olhares, de sinalização, já vai entender. Também ficar atento que às vezes não precisa nem falar. Ele observou essa necessidade, então já se prontifica a assim fazê-lo. Em relação ao ministério ao qual você faz parte, você deve buscar conhecê-lo, conhecê-lo com profundidade, quais são a sua história, quais foram os seus fundadores, o que aconteceu com o ministério, quantas igrejas tem, aonde estão, conhecer a maior parte dos pastores. Isso pode ser feito através de acessar lugares aonde tem a história. No nosso caso, por exemplo, tudo isso está no nosso site, né? E qualquer pessoa e qualquer membro da igreja pode ter esse conhecimento, o credo, como a igreja, quando a igreja nasceu, quem foram os seus precursores, né, os seus fundadores, foram os dirigentes do ministério, né, quem esteve na presidência anteriormente. Dá para você saber isso dentro da história da igreja, mas também conversando com o seu pastor, buscando essas informações para melhor entender e poder, às vezes, explicar e esclarecer algumas pessoas em algumas questões com referência ao ministério. Às vezes não entende determinada doutrina, determinado posicionamento, determinada atitude, e aí então você esclarece. Também é um meio para que você cresça no conhecimento daquele ambiente em que você faz parte, até para instruir a outras pessoas, né? Você deve, então, em relação à história e doutrina da igreja, ter esse conhecimento, saber aquilo que a igreja que você está, a igreja que você congrega, a denominação a qual a sua igreja está afiliada, quais são as doutrinas que ela crê, como ela crê, por doutrinas bíblicas. Entenda: pneumatologia, doutrina do Espírito Santo; teologia, doutrina de Deus; a doutrina da salvação, né? Doutrina de Cristo, ou cristologia, né? Que fala sobre a pessoa de Cristo; a hamartologia, que fala sobre a questão do pecado; antropologia, que é a questão do entendimento e compreensão melhor do homem. Isso são doutrinas, tá? Coisas que, se você for estudar teologia, vai ver lá em teologia sistemática. Mas quando se trata de doutrinas e igrejas pentecostais, acaba se confundindo e fala: minha igreja tem essa doutrina aqui, por que você não usa barba? Minha igreja tem essa doutrina. Não é uma doutrina. Sua igreja tem uso e costume. Doutrina é aquilo que está na Bíblia, e isso não está na Bíblia. Mas é um uso e costume, é uma maneira, uma praxe, uma forma que a sua igreja adotou com referência a determinados assuntos. Então, é um uso e costumes daquela igreja. Colocaram como doutrina, não é o correto, mas tudo bem, é aceito pela maioria, apenas aqui para te esclarecer. Doutrina é aquilo que é bíblico, aquilo que as igrejas usam na sua praxe, na sua prática diária. Isso normalmente é uso e costume, então é um costume da sua igreja. É bom que você entenda isso, porque se você hoje está na igreja A, e a igreja A entende que mulher não deve usar calça comprida, isso pode te deixar sem compreender direito se você sair da igreja A e for para a igreja B, e a igreja B aceita. Entendeu? Então entenda que naquela igreja é daquela maneira. Se você não concorda, melhor é sair dali do que se tornar uma pessoa rebelde, uma pessoa
pedra de tropeço, uma pessoa que atrapalha o crescimento da igreja. Não concorda? Ou fica quieto e segue as orientações, ou então pega a sua malinha, né, como dizia um outro lá, pega o teu banquinho, saia de mansinho, dando a paz do Senhor, pedindo a bênção da liderança, dizendo, olha, não dá para congregar mais aqui, por esse ou aquele outro motivo, gostaria de sair com a bênção dos irmãos. Vá e deixe a porta aberta. Aprenda, na vida nunca devemos passar e fechar as portas. Não sabemos se teremos que voltar um dia nessa caminhada e precisaremos que as portas estejam abertas. Então, nesse sentido aí, também vai fazer parte de você auxiliar primordialmente, não exclusivamente, mas também na ceia do Senhor. Preparo da mesa, né? Preparo da mesa, colocação daquela toalha especial, aquela que a igreja costuma utilizar, colocar os enfeites da mesa da ceia, conforme a sua igreja gosta, usa, conforme a orientação da direção desta igreja, preparar os elementos, o pão e o vinho. Antigamente, colocava-se um pão inteiro e partia-se na hora, né, durante a liturgia da ceia, então partia-se o pão. Neste inteirinho, pessoas, igrejas que ainda o utilizam, é de bom costume, de bom hábito, boa educação, que o diácono responsável, a diaconisa responsável, o casal de diácono responsável, então façam a higienização de suas mãos ali à vista de todos, no momento de assim o fazê-lo, para manusear esse elemento. Normalmente, esse elemento já vem, né? Hoje utiliza-se o cálice individual, utiliza-se o pão já partido, já direitinho, mas mesmo assim, estando fazendo lá, né? Higieniza bem as mãos, lava lá direitinho, né? Tal, com todo aquele sistema lá que você sabe, higieniza bem, porque vai manusear alimentos que as pessoas irão ingerir no momento. Na hora da distribuição, quando você estiver distribuindo o pão, estiver distribuindo o vinho, é também muito bom o seguinte, né? Você vai estar lá com a bandeja, deixa eu buscar ilustrar aqui para você. Você vai estar lá com a bandeja, né? Então evita de ficar, Pai Senhor, irmão, Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Não fica cantando em cima dos elementos, né? Isto, no mínimo, é uma falta de higiene, né? Você vai distribuir, pessoas vão utilizar, então, com referência, com deferência, com educação. Então, não fala sobre os elementos, não canta, não acompanha os hinos, não fica dando a paz do Senhor, cumprimentando os irmãos, porque você está ali com os elementos e isso não pega muito bem, né? De repente, você fazendo isso, quando vê, já não estão utilizando o seu serviço e você não sabe, mas é porque às vezes tem essa mania, né? Falar em línguas e tal, e é a saliva em cima daquele pão, em cima daquele vinho que os outros vão fazer. A boa educação nos orienta a não fazê-lo. E a higiene, lembre-se que nós estamos num ambiente ali comum, precisamos nos comportar para que também possamos nos sociabilizar. Sociabilizar é saber viver em sociedade, para isso eu tenho que seguir algumas regrinhas básicas ali para que a coisa, né, ela funcione de uma forma mais assim gostosa, de uma forma assim mais aplausível e mais gostosa de se ver, que faça com que as pessoas sejam em verdade edificadas. Ah, bem, irmão, a ceia do Senhor, então, como vocês sabem, muitos falam sobre a questão de Santa Ceia. Ela é santa, mas não a mesa é a mesa do Senhor. Então esse santo aí foi mais uma colocação da historicidade da igreja do que realmente algo bíblico. Então, quando eu disser ceia do Senhor, você sabe que estou me referindo àquela liturgia que todos nós assim bem o conhecemos, né? Ela é uma celebração ordenada por Jesus, façam isto em memória de mim, foi um dos últimos atos do Senhor. Lembre-se que o Senhor se reuniu com os seus apóstolos ali num quarto preparado por uma pessoa,
e lá eles então partilharam, em primeiro lugar, da Páscoa. Ele celebrou a Páscoa, né, a Peshá judaica. Posterior a esta cerimônia, então, ele institui a ceia posterior a essa participação aí. E aí, então, é que ele vai dar orientações a ele, aos seus apóstolos. Ele fala sempre que nós devemos fazer isso, quando ele orientou, ensinou a eles, dizer, fazei isto em memória de mim. Entende-se então por essa expressão que a ceia é um ato de continuidade, né? Isto é, periodicamente deve ser realizada. Pastor, a ceia deve ser realizada em que domingo? A igreja e a história da igreja diz que a ceia foi celebrado no primeiro dia da semana, então no domingo. Mas precisa ser no primeiro domingo, no segundo domingo, no terceiro domingo, no quarto domingo? Não tem orientação bíblica para isso, irmãos. Pode se fazer em qualquer momento. Aliás, você viver em comunhão, não existe nenhum problema aqui, não tem nenhum lugar. Mas não existe nenhum problema. Se a igreja que você congrega, ela faz ceia o mês inteiro, tem culto de doutrina, tem culto de ensinamento, tem culto da família, tem culto de libertação, tem tarde da bênção, e em todos esses cultos distribui a ceia, participa. Não há erro nisso. Não há erro em você já ter participado da ceia na sua igreja, e aí você ir visitar, acontecer de você ir visitar uma outra igreja, e naquele dia, naquele culto, aquela igreja está ministrando a Santa Ceia. Se você for convidado a participar, participa. Não tem problema nenhum. Ela pode ser feita no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto domingo. Não existe orientação quanto a isso. Cada igreja segue a sua orientação, cada denominação segue a sua denominação. Na nossa denominação, por exemplo, nós temos congregação que servem a ceia no primeiro domingo, e tem congregações no segundo. Tem congregações que, às vezes, por um determinado problema ou outro pontual, acabam tendo que trocar o domingo da ceia para o terceiro ou para o quarto domingo. Não tem problema nenhum. E você pode participar quantas vezes durante o mês, quantas oportunidades você tiver. Participa. Não deixe de participar. Agora, participar 2, 3, 4, não tem limites, pode participar, não existe problema nenhum. Durante, então, esta celebração, nós nos relembramos de duas doutrinas muito importantes dentro do Novo Testamento, que é a encarnação e a morte vicária do Senhor. Ele veio para nos salvar e nos resgatar. É por sua morte vicária na cruz do Calvário, sendo moído, pisinhado, não, que nós somos sarados. O problema, a doença do pecado que ia nos levar à morte e à condenação eterna foi cravada ali, e o sangue dele vertido nos purificou dessas obras mortas, dessa situação, e trouxe vida para todos nós. Então, neste momento, deve haver na vida do cristão um misto de alegria por aquilo que ele fez por nós, e por aquele dia em que nós nos encontraremos, estaremos com ele que nos servirá, encontraremos todos os irmãos que já foram antes de nós, estaremos todos juntos à mesa, participando dessa comunhão plena, maravilhosa, gloriosa. Então, essa alegria tremenda. Tristeza por aquilo que sofreu o meu, o teu, nosso Senhor na cruz do Calvário, e de uma maneira que ele não precisava, porque ele simplesmente morreu uma morte vicária, ou seja, trocou de lugar conosco. Era para você e para mim estarmos naquele lugar, um lugar designado para nós, que estamos alienados, separados da graça de Deus, separados do amor do Senhor, separados da graça do Senhor, da vida de Deus. E Cristo veio para fazer isso, religar, reconciliar conosco, como Paulo diz lá em sua carta aos Coríntios, né? Ele veio para reconciliar o homem com Deus. Então, esse misto de alegria por isso que foi feito, por eu poder participar deste momento tão lindo e tão grande aí, por essa misericórdia gloriosa de Deus, essa graça de meu Senhor, e triste por ele ter sofrido, me lembrar que ele sofreu ali, e o pior, sofreu num lugar que era seu e que era
meu. Então, este misto deve estar no meu coração quando eu participar deste momento. Entendemos que a ceia do Senhor é um ato em memória, recordando da morte vicária do Senhor Jesus. Aqui, as orientações que normalmente isso nós, como igreja, como eu estou dizendo, nós estamos passando mais a visão da igreja pentecostal da Bíblia. Mas cada igreja tem a sua orientação. Então, você que não faz parte da denominação pentecostal da Bíblia, procure, se não sabe, procure, né, saber as orientações, procurar ter o entendimento, a compreensão de como a sua denominação vê isso, a sua igreja vê isso, e seguir aquilo que a sua igreja assim te orienta. Quanto à ministração da ceia, então, o celebrante, aquele que está responsável, às vezes o pastor, às vezes o presbítero, o missionário, o evangelista, ou um líder designado pela direção da igreja para ser o ministrador da ceia naquela noite, deve lembrar sempre aos que vão participar da importância da ceia na vida da igreja. A ceia é um momento de comunhão máxima entre os irmãos. É o momento de estarmos juntos, é o cálice da comunhão que nós partilhamos uns com os outros. Então, mostrar para a igreja esta importância. Irmãos, lembrem-se, uma liturgia só tem vida quando há vida nela. Ou seja, então o que que acontece? Muitas vezes reclamamos que a liturgia do culto, o caminhar do culto, tá aquela coisa quadradinha, né? Isso, aquilo, aquilo outro. Eu já até sei quais são as partes e tal. Mas muitas vezes é porque nós não levamos vida para isso. Um símbolo, ele só tem valia quando ele tem representatividade, senão é apenas um símbolo. Então você e eu precisamos nos recordar a cada ceia, a cada momento que nós nos aproximamos da mesa do Senhor, nos lembrarmos do que significa aquilo lá. Não é apenas um pedacinho de pão insignificante ou um golinho de suco de uva, mas aquilo simboliza, aqueles elementos, aquele ritual, ele me traz à memória, ele me faz recordar o significado de eu estar ali, que aquele suco de uva ele simboliza para mim o sangue que foi vertido do meu Senhor na cruz do Calvário para purificar a minha vida do pecado que manchava as minhas vestes. Aquele pão simboliza que ao o trigo ser moído, a massa ser sovada, o pão ser assado e esse pedaço de pão ser triturado pelos meus dentes, eles vão me lembrar que Cristo foi moído, o corpo dele foi moído por causa dos meus pecados. A via dolorosa, a crucificação, né, o Calvário, moeram o corpo do meu Senhor por causa do pecado. E não era do pecado dele, mas do meu pecado, do teu pecado. Ou seja, ele trocou de lugar conosco. Então, eu me lembrar disso. É eu pegar aquele pão e ser grato por ele. É eu tomar aquele suco de uva, eu ser grato por ele. E não ser uma coisa que, domingo é o segundo domingo, é o domingo de ceia do Senhor, o domingo da Santa Ceia, glória a Deus, aleluia. Então vamos lá, um pedacinho de pão, um golinho de vinho, Pai Senhor, amém, glória a Deus, aleluia. Não! Eu preciso me lembrar da importância que tem aqueles elementos na minha vida, do que significa aquilo lá. Então, é obrigatoriamente, o celebrante precisa lembrar os irmãos, lembrar as irmãs, lembrar a comunidade da importância que tem a ceia do Senhor, a importância de eu participar, de eu estar fazendo parte não só daquela comunidade, mas daquele momento. Aquele ritual tem uma importância, um significado tremendo para as nossas vidas e é necessário que faça-se que lembre aqueles que vão participar dessa importância, até para chamar a atenção que muitas vezes no meio da congregação, no meio da comunidade, existem aqueles que declinam dessa oportunidade. Estão lá, mas não vou participar. Mas por quê? O sangue de Cristo nos limpa de todo o pecado. Não existe pecado que o Senhor não possa perdoar. Não existe cadeias que Ele não possa quebrar. Não deixe de participar. É um momento de comunhão.
pede perdão, se conserta. Anteriormente tinha, hoje já quase não se faz mais isto dentro deste ritual, mas antigamente tinha até um momento de contrição. Tinha-se um momento em que deixava a congregação, olha, vamos fazer agora particularmente, individualmente, cada um a sua oração de confissão, em vez de ser apenas uma oração dirigida por aquele que está celebrando, mas cada um fazer a sua oração. Dava-se um momento, olha, se você porventura for movido aí pelo Espírito Santo de Deus, se você entender que tem algo que você precisa consertar com seus irmãos, tenha liberdade nessa hora, a igreja pode se movimentar, saia aí do seu lugar, se dirija até o seu irmão, a sua irmã, peça perdão a ele, peça perdão a ela, se conserta e toma da ceia. Não deixa, eu não vou até lá, não vou sair daqui e eu não vou tomar a ceia na próxima oportunidade. Não sabemos se teremos uma próxima oportunidade. Então, precisamos fazer isso. E cristão precisa ter um coração servil, um coração quebrantado, movido pelo Espírito Santo de Deus, né? Aqueles que estão em perfeita comunhão consigo mesmo, com os seus irmãos, com a igreja, devem participar. Se você está em comunhão com a sua igreja, mas está participando de um culto, de uma celebração em uma outra igreja em que foi ofertado a oportunidade de participar da ceia. Você está em comunhão com os seus irmãos, não deixe de participar. Aproveita o momento lá naquela igreja e participa junto com os irmãos. Não perca a oportunidade, irmãos. É algo maravilhoso, é algo lindo. E aí nós temos, então, os elementos. O pão, né? O texto áureo você já conhece, 1 Coríntios capítulo 11, né? A partir ali do verso 23. Paulo dá orientação com referência à ceia. Eu creio que você já ouviu 1 milhão de vezes, mas o nosso conteúdo nós damos outros textos, outros lugares, onde você vai ver ali comentários sobre a questão da ceia. Mas esse texto áureo lá no verso 23, Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor esse ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão. Então, tem o pão que simboliza dentro desse ritual o corpo de Cristo. Então, lembrando, na preparação da mesa, né, aquela questão da higienização, aquela questão da preocupação de partir o pão, de preparar a ceia com toda, não só referência, não só como um devocional, mas também com higiene e cuidado. Diz que então, nesse momento, ele tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Então, no momento em que você está participando da ceia, não deixe de lembrar. Por isso, renovamos, né, reiteramos que os celebrantes da ceia devem chamar a atenção daqueles que vão participar da importância daquele ritual, da importância daquele momento dentro da liturgia de culto. Normalmente no culto de ceia, nós temos aí um culto normal, louvor, adoração, oferta, testemunhos, mensagem da parte do Senhor, e então um momento específico para a ceia. Mas chamar a atenção, porque muitas vezes esse momento dentro de uma liturgia maior, ele fica só como um ritual que não tem muito significado. Então, chamar a atenção, lembrar a todos da importância desse ritual e de cada elemento dele. Então, faz-se a oração inicial lá de consagração dos elementos, mas lembre a cada um sempre da importância de cada parte. Do pão, né, que é o pão que nós utilizamos e que ele deve ser um símbolo do corpo de Cristo. Não esqueça disso. E o cálice, então, depois que comeu o pão, Paulo diz assim: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Novamente ele relembra. Por isso, para nós, pentecostais da Bíblia, a ceia é uma ceia memorial. É uma ceia que nos reporta, que nos faz lembrar, recordar daquilo que foi feito por nós na cruz do Calvário, realizado para cada um de nós por Cristo Jesus, o Senhor.
Os elementos, então, assim consagrados, devem ser entregues, distribuídos a toda a comunidade, a todos os irmãos, para que então participe, fazendo sempre o celebrante aquela referência, né? Como é um momento de comunhão, então distribui o pão, verifica se todos, confirma se todos receberam do pão antes de ingerir, para que na hora de ingerir seja feito de uma maneira coletiva, todos a uma só estejam ali comendo. O papel do diácono nesse momento é de verificar se todos foram servidos, de observar se porventura, quando você prepara, já fica preparado para a eventualidade de no momento da distribuição faltar elementos. Então os diáconos estavam ali distribuindo, né, os elementos e perceberam que faltou 2, 3, 4 pessoas. Então corre lá, já traz ali os elementos para que essas pessoas não fiquem sem, para que essas pessoas participem. Não devemos deixar para participar depois, porque faltou os elementos, vou ter que preparar. Não. Já ir sempre preparado para esse momento, faltou, corre lá, prepara. O celebrante, então, antes de autorizar as pessoas a ingerir o pão e depois beber o cálice, tomaram cuidado de verificar se todos foram servidos. Todos foram servidos? Amém. Ninguém foi esquecido? Amém. Então vamos comer o pão. Todos receberam, ninguém foi esquecido? Amém. Então vamos tomar ou ingerir o cálice, para que seja um momento realmente de comunhão. Estamos ali fazendo tudo junto, mostrando que somos o corpo de Cristo. Isto que é tremendo e maravilhoso, né? Durante a celebração, então, né, precisa da parte dos diáconos tomar alguns cuidados, né? Tá lá, vou citar algumas coisas só, observar, né, se o templo está limpo, certificar-se que a mesa esteja devidamente preparada, se os elementos, né, foram providenciados, constatar se há vasilhas limpas, no caso daquelas igrejas que durante essa celebração fazem o partir do pão, né, ali na hora. Então se tem uma vasilha com água, se tem uma toalha para fazer essa higienização das mãos ali e tal direitinho, para então partir o pão ali na presença de todas as pessoas, olhar e observar esses pequenos cuidados aí. Também chamar a sua atenção para ter um cuidado com a tua indumentária. Lembre-se que você, diácono, você, diaconisa, vai estar à frente. Então vai estar sendo observado, vai estar ao lado da mesa, vai distribuir, transitar entre os irmãos. Então sempre tomar cuidado com as vestes que você vai, né? Para que não seja escândalo, né? Que o foco esteja no Senhor, na liturgia, naquilo que estamos fazendo e não na observação. Você sabe que qualquer coisa tira a nossa atenção, prende muitas vezes a nossa atenção. E o adversário está louco para que você e eu estejamos ali dentro, mas nos percamos dentro da liturgia. Então, tomar cuidado com a sua vestimenta, com o seu traje, procurar com aquela experiência que você tem com o Espírito Santo de Deus e com o seu espelho, você se arrume. Então, pergunte ao espelho, pergunte ao Senhor se tá bem aquela roupa para aquele dia. Você que é casado, né? Pergunta para o seu esposo, pergunta para sua esposa se tá bem, se tá tranquilo. Lembre-se, nós somos templo de habitação, de morada do Espírito Santo do Senhor. O que isso quer dizer com esse item que eu estou dizendo? Deixa eu ilustrar da seguinte maneira. Quando você compra uma casa ou você aluga uma casa, o que você faz? Você vai pintá-la com as cores que você gosta, com os tons que lhe trazem alegria, traz paz, que você gosta, né? Você vai mobiliá-la de maneira que ela te represente. Eu quero ter esse tipo de poltrona aqui na sala, eu quero ter um sofá desse jeito, eu quero ter uma televisão aqui assim, eu quero ter esse cantinho para oração, eu quero ter esse lugar aqui para recepcionar as minhas visitas, nessa sacada eu quero colocar uma cadeira assim, 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 lá naquele espaço gourmet, ou lá no quintal eu quero colocar umas espreguiçadeiras para a gente após o almoço, numa tarde, relaxar, tá? Ver o pôr do sol, não sei. Você faz com que a casa tenha a sua característica. É por isso que
Você vai na casa, você está bem, gosta, vai na casa do outro, às vezes você não gosta da cor. Ah, puxa, que cor mais esquisita. Eu não colocaria. Você, mas você não é o dono daquela casa. Tá me entendendo? Ah, esse sofá, essa poltrona, essa mesa, esse talher, esses pratos. Eu não faria. Ah, na minha casa é diferente. Mas é na sua casa. E aquela casa não é sua. O que eu quero dizer com isso? Se a sua vida, a minha vida, é o templo de morada do Espírito Santo de Deus, não sou eu nem você mais que deve ditar isso. Mas quem deve ditar é o morador, e o morador é o Espírito Santo de Deus. Compreendeu? Pegou a visão? É o Espírito Santo de Deus que deve coordenar isso. E quando nós permitimos que isso aconteça, irmãos, é top. Coisa maravilhosa. Com certeza não vamos nos vestir de maneira a escandalizar ninguém, não vamos nos portar de maneira agressiva, vamos ser aquelas pessoas usadas tremendamente por Deus, só no passar, só no falar, só no olhar, só no se portar, só no adorar a Deus. Vamos demonstrar que somos realmente pessoas de Deus, porque é o Espírito do Senhor que está nos direcionando. Então, quando falamos sobre questão de vestimentas ou de indumentária, é o Espírito que deve dirigir. Se eu fico, mas isso aqui, aquilo lá, aquilo outro lá, nem sempre eu estou sendo ou deixando que o Espírito me dirija. Se